Bom, pessoal, mais uma sexta-feira e, como prometido, essa sexta-feira é sexta-feira de mais uma entrevista e dessa vez, focando na vocação artística de Juiz de Fora, vamos falar sobre teatro. O teatro de Juiz de Fora, que tem nomes como José Luiz Ribeiro, que leva o grupo de divulgação durante muitos anos, Guilherme Bernardes, o Gueminho, que tinha um teatro de quintal, os saudosos Natálio Luz, Robson Terra, né? Não podemos esquecer também do Simões. E hoje o nosso convidado é esse aqui, um grande amigo, um sujeito talentoso que já trabalha há muito tempo com teatro em Juiz de Fora, o Marcos Marinho, e que nós tivemos que fazer uma gravação antecipada. Vocês vão sentir que nós estamos editando aqui a gravação, porque ele... problema de agenda dele, então nós fizemos essa gravação antecipada e agora eu estou mandando pro ar para vocês, entendeu? Então hoje é o Fala Marcos Marinho, né? E para começar a nossa entrevista, eu queria fazer a entrevista que é básica do que a gente sempre faz. É virar para o Marcos e falar: Marcos Marinho, quem é Marcos Marinho? Fala pra gente. Arlequim! Arlequim! Ô, Arlequim, essa caixa de fósforo é sua? Eu gosto de falar que eu sou vários, né? Parafraseando outros poetas por aí, eu sou vários. Mas no nosso caso aqui, no interesse da entrevista aqui, eu sou ator, sou diretor de teatro, sou palhaço, e sou produtor cultural, gosto de dança, gosto das artes visuais, estudei filosofia, sou um pouco isso, estou aí. Você falando que gosta de artes visuais, a gente fez a última entrevista com o Guilherme Melick, justamente nessa área. E eu vi que você teve um contato com o Stelling, né? Você também trabalhou com essa área. De que forma que isso ajudou na sua arte? Porque além de ator, diretor, você também é coreógrafo, né? Isso ajudou em alguma coisa? Eu acho que as artes, assim, no final das contas, elas estão interligadas, né? Não dá para um ator ser só ator, ele acaba, para exercer a profissão de ator, de diretor, principalmente de diretor, a gente precisa ter pelo menos algum conhecimento das outras artes, ou no meu caso não é questão de ter algum conhecimento, é de gosto mesmo. Eu gosto de todas as artes e procuro aprender o máximo que eu posso. E eu tive a sorte de ser vizinho do Renato Stelling durante a minha adolescência, dos meus 12 anos até os 17 por aí. Eu fui vizinho do Renato Stelling no bairro Grama, frequentava a casa dele, e o Renato Stelling recebia o Dinar, recebia os Bracher, recebia Marquinho, Camil, né, essa gente toda, e os feras da arte. E eu ficava ali, vendo eles trabalharem, escutando a conversa deles. De vez em quando eles colocavam um pincel na minha mão e eu tinha que me virar. Então, e essa convivência com esse pessoal, eu acho que aguçou a minha sensibilidade para as formas e para as cores, né? Que é muito importante para a arte do ator, para a arte do diretor. Né? Ô Marquinhos, o seu trabalho mais recente é infância, não é isso? E eu estive lendo alguma coisa sobre você e realmente seu trabalho, essa sua curiosidade pela arte e tudo, começa na infância, inclusive acho que em Grama e tudo. E parece que tinha um padre lá
que também era ligado à arte, que teve uma certa influência. Como é que foi esse início seu lá em... Então, eu falo que esse privilégio que eu tenho de ter passado a minha vida e até hoje estar sempre com artistas por perto, começa na família, né? A minha mãe é muito afinadinha para cantar, uma tia que tocava acordeon, meus 2 tios marceneiros que faziam verdadeiras obras de arte na marcenaria. Isso ainda na Praça do Cruzeiro, aqui na região central da cidade. Depois eu fui morar em Grama. A escola de Grama também, no final dos anos 60, né? Que eu tive também muito acesso, assim, eu tenho na minha memória, a primeira peça de teatro que eu assisti foi na escola, né? E isso virou uma das cenas da minha atual peça de teatro. Os saraus de poesia, e eu sempre participava. Então, assim, na família, na escola, né, na infância e depois na adolescência, na juventude, eu sempre tive essa gente por perto, né? Na adolescência, além do Renato Sterling e dos outros artistas que frequentavam a casa dele, teve o Padre Paulo, que era lá do bairro Grama, né? Que era um artista francês. O Padre Paulo, além de padre, era um grande artista que fazia radionovela, digamos assim. Ele gravava os personagens, a trilha sonora. Eu descobri Pink Floyd, por exemplo, através do Padre Paulo, entre outros, né? Ennio Morricone, né? Os clássicos, né? Vivaldi, enfim, tudo através do Padre Paulo. Então ele gravava esses textos nessas radionovelas, e fazia recortes de madeira e de papelão, e projetava luzes. Eu trabalhei meio que como assistente dele durante um tempo, e aí pintava, e aí entrou a parte de figurino, né, que a gente recortava roupinhas para esses bonequinhos, e costurava, e colava, sabe? E eu era sempre algum desses personagens, eu gravava também, e tomei gosto pela luz. Aí fui fazer CTU, né, Colégio Técnico Universitário. Eu fiz a parte de eletrotécnica, e o que mais me interessava na eletrotécnica, e me interessa até hoje, é a luz, que é fundamental para o teatro, né? E a luz tem a ver com cor, tem a ver com desenho, tem a ver com pintura. Então é tudo muito ligado. É tudo muito ligado. Você está falando desse padre, eu sei também que você fez convento e depois também fez filosofia, fez seminário e depois também fez filosofia. Fiz seminário, fiz convento e fiz filosofia. O que acontece? Por influência do Padre Paulo, mas não só por causa disso, porque é uma época da vida da gente que você está com a antena parabólica muito ligada, você se revolta muito facilmente, né? Tem toda uma questão política também, questão de família e tal. E aí eu fui para o Seminário Santo Antônio, já sabendo que eu não queria ser padre. Eu estava ali, enfim, não é que eu não queria, eu sabia que eu não tinha essa vocação, né, para me dedicar como sacerdote, né? Não é questão de desprezar a religião, não. E aí eu fiquei pouco tempo no seminário, porque o bispo Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, na época, me viu pintando um quadro nos corredores do seminário e mandou um recado para mim, pelo reitor, que ali era para formar sacerdotes e não artistas. Antes que eles me mandassem embora, eu saí, mas eu queria terminar o curso de filosofia. E aí eu já estava interessado na teologia da libertação, já estava interessado no método Paulo Freire, porque é tudo ligado. Já tinha descoberto a psicopedagogia, a psicologia do oprimido, né, do Monfatti, da Anísio da Silveira, dessa gente, dos argentinos e tal. E aí, através do bispo de Friburgo, eu consegui uma bolsa para estudar na PUC do Rio de Janeiro. Mas como eu estava no meio do ano,
para eu não perder o meio do ano, eu fui para o Mosteiro de São Bento, para terminar o ano no Mosteiro de São Bento, morando em Niterói. Então, e aí na PUC, além de estudar filosofia, a PUC tinha, eu acho que deve ter ainda, vários cursos paralelos de menor duração, que se você tiver matriculado num determinado curso, você consegue frequentar aquelas aulas extras, né? Então tinha aula do Asdrubal trombone, eu estava dentro, tinha com Rubens Correia, tinha com vários outros, né, da área de artes cênicas, né, que eu fui fazer esses cursos também, e aí eu estudava de manhã, dava aula à tarde numa escola em Botafogo para me ajudar a me manter, frequentava a comissão Proíndio à tarde, que era a parte mais política da minha morada no Rio de Janeiro, né, ali eu fui conhecendo toda essa questão do envolvimento para a defesa da floresta amazônica, da indígena, os partidos políticos. O PT estava sendo fundado naquela época, né, 79, 80. Isso tudo, esse envolvimento todinho, acabou influenciando na sua arte, né? E no seu encaminhamento. Com certeza. Você vive de arte já há muitos anos. Acho que você não fez outra coisa a não ser trabalhar com arte, né, Marquinhos? E eu sempre me preocupo com a subsistência, né? Porque tem boleto, tem aluguel, tem não sei o quê. A gente tem que viver, tem que pagar as contas. Tem que dar um jeitinho para viver, como diria na música Procissão do Gilberto Gil, que eu gosto sempre de citar. E eu sei da história do Mescla, que além do espaço para apresentação de tudo, também funcionava como bar. Era uma maneira de ganhar um sustento também nessa situação. E outra coisa, é ali que você faz um entrelaçamento com a cultura latino-americana, que eu sei que é muito forte também no seu trabalho. Então, a coisa começa assim, né? Eu, desde 1980, que eu passei a estudar teatro em todos os cursos que apareciam para eu fazer. Como eu estava dando aula também para me manter no Rio de Janeiro, eu fui fazer um curso que chamava Teatro na Escola, que era um curso de teatro específico para professores, para usar o teatro como ferramenta na escola. E aí, eu não terminei meu curso de filosofia na PUC por problemas de família, eu voltei para Juiz de Fora, e aí fiz a parte final do meu curso, as matérias de licenciatura, eu fiz na UFJF. E aí eu fui dar aula na Escola de São Pedro, capitaneado pelo professor Roberto Monteiro, que ele reuniu um grupo de professores para fazer uma espécie de cooperativa para dar aula nessa escola, que a Cinec estava fechando. Então alguns pais de alunos colaboraram com essa escola, nós demos aula sem ganhar salário durante um tempo, depois passamos a ganhar um pequeno salário, era uma cooperativa, mas foi onde eu aprendi, de novo, foi onde eu aprendi muita coisa de pedagogia, colocar em prática o que eu aprendi na faculdade, e também dando margem para eu estender os meus recursos de ator, né? Já desde a escola de Botafogo, no Rio, que também era uma escola que lidava muito com arte, e na época não se chamava, mas era uma escola inclusiva, né? Eu dei aula para crianças autistas, crianças com deficiência visual e tudo mais. Bom, e já trabalhando em teatro aqui em Juiz de Fora, de 1983 em diante. Você falou dos grandes nomes aqui do Teatro de Juiz de Fora e não falou no meu principal mestre de Juiz de Fora, que foi o Henrique Simões. É verdade. Henrique Simões é uma pessoa que não pode ser esquecida. Bem lembrado. Porque ele era alternativo no sentido assim, ele não pertencia a nenhuma instituição que bancasse a vida dele. Ele fazia teatro na marra e fazia
um teatro antenado com o que estava acontecendo no resto do Brasil e do mundo. Ele foi o meu grande mestre, o Henrique Simões. Então, assim, fiz o curso dele, a irmã dele montou um grupo de teatro, a Márcia Carneiro fazia parte, o Pitico, né, fazia parte, várias pessoas. E durante um tempo a gente fez esse teatro, mas esse teatro não bancou a minha vida. Então eu estudei e fiz teatro sem ser pago, digamos assim, sem pagar os meus boletos, até 1989, quando eu fui contratado pelo SESI, para ser diretor de teatro do SESI. Então eu era assalariado do SESI. Mas trabalhando com arte. Como teatro, eu era diretor do teatro do SESI. Sim. Então eu dava aula, eu dirigia, eu era ator, eu era figurinista, eu era cenógrafo, eu desempenhava todas as funções de diretor de teatro do SESI, assalariado. Então isso aí me deu outras oportunidades, porque o SESI também me mandava, nos primeiros anos, de 1990 até 95, o SESI me mandava, todo ano me mandava para fazer cursos de aprimoramento em Belo Horizonte, em Brasília, aprofundamento e tal. Mas eu só passei a ser pago pela minha arte, para eu não ter que trabalhar em outras coisas, a partir de final de 89. Você falou da Márcia Carneiro, Guilherme. A gente, quando, por mais que a gente lida com as pessoas aqui de arte, mas a gente sempre faz uma pesquisa, lê algumas entrevistas, procura as pessoas que trabalharam com as pessoas. E eu procurei a Márcia, nós procuramos a Márcia, e uma das coisas que ela falou é o seguinte: pede ele para falar da questão do palhaço, dessa história do palhaço, que ela acha que é interessante você falar sobre isso. E só para emendar, por exemplo, você me perdoe, a gente sempre tem que fazer falar de várias coisas. Falar de várias coisas. E outra coisa, vamos falar. E outra coisa que eu peço desculpa é porque assim, a gente sempre projeta o artista que a gente vê com outro artista que a gente admira. E é por isso que eu estou pedindo desculpa, porque se você se sentir ofendido, eu sempre, quando te vejo, eu lembro sempre do Antônio da Nóbrega, entendeu? Que eu acho que é porque ele é um brincante também. E você é um brincante, é um palhaço, então eu queria que você falasse sobre essa... E eu sou muito fã do Antônio Nóbrega. Deixa eu contar uma coisa curiosa. No ano de... Quando que foi? 2000 e alguma coisa, que tinha uns fóruns de ECUM, Encontro Internacional de Artes Cênicas em Belo Horizonte, uma espécie de simpósio, enfim, que tinha cursos, aulas práticas, mesas redondas, debates e tal. O Antônio Nóbrega estava dando um desses cursos. Eu cheguei no dia seguinte que tinha começado esse ECUM, não tinha mais vaga para a oficina dele. Mas eu fui assistir a aula inaugural dele no grande teatro do SESI, que tinha 700 pessoas. E aí já estava lotado. O que eu fiz? Eu sentei na escadinha que dá acesso ao palco. Ele entrou dançando frevo pela plateia e subiu pela escadinha. Quando ele passou por mim na escadinha, ele fez assim: ó, sou eu. Eu falei assim: e eu vim para fazer seu curso. Que legal. Eu peguei essa esperteza assim e tal. Por causa disso, eu andei me espelhando muito nele, não no sentido de copiar, porque não dá para copiar, né? Principalmente os gênios. A gente não copia gênio, né? Ninguém copia de ninguém. A gente se espelha. E eu sou um grande fã dele e tal. E eu assim, careca, baixinho igual a ele. E eu sempre fiz muita aula de dança. Então isso fica meio que no corpo da gente, entendeu? A maneira de vocês, até a maneira de sentar. E ele viu isso em mim, então me apontou e acabou que eu fui lá. Né? Então eu não estava muito longe da por isso que isso não é ofensa nenhuma, isso é um elogio. Esse cara, esse Antônio Nóbrega, porra. Porque às vezes você fala uma coisa assim, e aquilo, que eu sei que não é imitação, realmente como a gente se espelha, né? Talvez pelo fato de eu ser baixinho como ele, de eu também ter brincante, eu ser palhaço, eu sou careca, e ter uma coisa no meu corpo da dança que fica.
Quando eu fui fazer o meu estágio para dar aula de filosofia, né? Quando eu fui fazer o meu diploma de licenciatura, eu vim fazer aula de estagiário para assinar embaixo lá que eu podia formar, aqui no Santos Anjos. A professora, sem saber de nada, virou para mim e falou assim: você é bailarino? No final da aula ela veio me perguntar isso. E eu não tinha feito nada na aula de bailarino, mas acho que as pessoas veem isso no corpo da gente. Eu acho não, com certeza. O corpo fala, né? O corpo fala, a expressão da gente fala. E aí a questão do palhaço é o seguinte: desde muito cedo eu fiz personagens no teatro que eram muito próximas do palhaço. Eu fiz o Parvo da Barca do Inferno, eu fiz vários deles. Mas eram personagens construídos de fora para dentro, a partir de um texto, a partir de, enfim. E o palhaço que eu sou é um palhaço que é construído de dentro para fora. Então aquele palhaço não é um personagem diferente de mim, sou eu mesmo. Com aquilo que eu tenho de pior, de mais frágil, que a sociedade cobra, que eu deveria até esconder. Para você ter uma ideia, eu como criança, eu usei uma botinha porque o meu pé era assim, virado para dentro. Assim e assim, né? Para corrigir a minha postura. Nas aulas de dança e de autoconhecimento físico, eu fazia muito exercício que era para virar o meu pé para fora. Quando eu estou de palhaço, eu relaxo e deixo o meu pé ficar para dentro, porque sou eu. Eu não escondo que eu sou careca. Aliás, eu nunca escondi, né? Mas eu uso o meu palhaço careca. Até no início eu usava uma peruca, depois eu falei assim, não, eu só vou usar peruca quando for para o meu palhaço estar representando alguma outra coisa, mas eu, palhaço, não, né? O palhaço mestre que me pegou pelo pé, porque eu fugi de ser palhaço durante muito tempo, intuindo que o palhaço é um desnudamento da pessoa, é um revelar-se como você é. Então, o Márcio Libar me pegou pelo pé depois de eu ter desistido de vários cursos, porque eu não estava preparado, né? Ele virou para mim e falou assim: senhor Marcos, quando é que o senhor vai começar? O senhor já tem ruga no olho, o senhor já tem cabelo grisalho, você está esperando o que para ganhar dinheiro com a sua voz? Ganhar dinheiro foi a forma que ele usou para dizer isso. Até quando eu vou esperar para ser esse palhaço o palhaço que eu sou? E acaba que eu assumi, e quando eu voltei do curso dele eu montei uma peça que chamava Marinho Fica Bobo e Canta. A Marion, que é uma outra que era do curso lá, que era do grupo de teatro lá junto com a Márcia Carneiro e tal, ela produziu esse show, ela montou uma banda com backing vocal, com bateria, com violino, com contrabaixo. Montou uma banda para mim, que não sou cantor, mas que sempre gostei de cantar. Montou uma banda para eu montar um show musical sendo palhaço. E aí, na sequência, o meu amigo Ricardo Martins montou uma peça que chama Meu Dia Perfeito. Ele veio apenas com o mote, com o argumento da peça, que era assim: um cara que está começando a envelhecer e mora sozinho na cobertura de um prédio. Mas tem que ser feito tudo a partir de você. Você topa? Eu falei assim, topa, eu estou nessa agora. Então montou tudo, essa peça toda a partir de mim, né? Do meu gosto musical, que tipo de livro que eu leio, o que eu faço quando eu não tenho nada para fazer, quando eu estou sozinho, como é que eu me viro. Ele montou essa peça, que me levou para a América Latina quase que inteira. Essa peça fez um sucesso, assim, ela durou até 2018, estreou em 2010 e foi até 2018. Então esse palhaço é isso, entendeu?
E acaba que esse palhaço é a minha libertação. Se eu soubesse, eu tinha feito isso há mais tempo. Feito isso há mais tempo. É viver com liberdade, é viver consigo mesmo e não ter medo de ficar sozinho, sabe? Assim, é muito lindo, eu sou muito grato a isso tudo. Marquinhos, a gente aqui tenta fazer um vídeo bem compacto, bem curto e tudo mais, então a gente está indo para o final da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. E eu sempre peço no final que a pessoa, não é que seja uma dica, mas é o que você está vivenciando agora em termos de leitura, em termos de teatro, em termos de música, ou seja, o que você está na cabeceira da cama, o que você está assistindo, qual teatro que você está frequentando. E deixa espaço também para você falar com alguma coisa que faltou falar e para você despedir do nosso público. Então, pessoal, antes de mais nada, Juiz de Fora nunca deixou de ter teatro. A cidade é difícil, patrocínio não existe. Se não fosse a Lei Murilo Mendes, eu acho que muita coisa já tinha se perdido na cidade. Então a Lei Murilo Mendes não cobre todos os gastos, mas pelo menos ela desencadeia e não deixa a coisa morrer, entende? Então eu acho que para ficar melhor, precisa do público comparecer e precisa das médias e grandes empresas sediadas em Juiz de Fora assumirem que se vocês não patrocinarem a arte, a cidade fica manca. Uma cidade sem arte e sem preservar a memória dela, nem para ganhar dinheiro ela não serve. É isso que está faltando ser entendido em Juiz de Fora. Então vamos frequentar. Tem muita coisa em cartaz, eu não vou citar um para não ficar ruim com os outros, mas assim, procurem, né? Tem arte, tem música então tem demais na cidade, sempre teve. Vamos frequentar, né, gente? Mas assim, por causa da minha peça Infância, que passa no final dos anos 60, e por causa da influência da minha mãe, que eu fui morar com ela na pandemia, eu voltei a ter a gostar muito de ouvir música dos anos 60 e 70. Eu tenho lido muito ultimamente, o Walter Hugo Mãe, que é um artista de língua portuguesa. Não é uma leitura fácil assim para você se distrair, ler nas horas vagas e ficar relaxado, não é isso não. É uma leitura forte, mas é uma leitura fundamental e que dá muito prazer no final das contas. Walter Hugo Mãe eu tenho lido. Eu sempre releio Guimarães Rosa, que eu acho que é um alimento para nossa alma e para nossa mineiridade e tal. Sempre releio. Eu estou acompanhando o My French Film Festival, que é um festival de cinema de língua francesa, que está na internet. Os curtas são gratuitos, os longas são pagos, mas é baratinho. E é um festival que eu acompanho há muitos anos, acho que desde que eles começaram a divulgar. O cinema brasileiro precisa ser mais visto porque tem muita coisa boa, e agora com essa coisa das plataformas, né? Netflix, Amazon, Globo, não sei o que, tal. Tem tanto filme brasileiro bom que precisa ser visto, né? Você está falando em cinema brasileiro. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Ganga Zumba, que é do Cacá Diegues, de 1973. Maravilhoso. E interessante que o Cartola trabalhou no filme, entendeu? Eu estava achando interessante, mas te cortei. Não, o universo do cinema brasileiro é enorme e muita gente não sabe disso porque a distribuição é difícil, né? Eu vi agora recentemente que o governo Lula acho que mandou para o Congresso aprovar, não sei em que pé que está, uma lei de cota do cinema nacional para as distribuidoras, que é uma coisa que todo país decente faz, né? E já tem gente contra, né? Para variar, tem aqueles assim, eu não quero ver filme nacional. Pô, não quer ver, não assiste. Mas todo país decente tem essa cota de uma certa quantidade de filmes nacionais
Né? Se não fosse assim, a gente não estava vendo filme norte-americano, e nem filme francês, e nem italiano, porque eles têm essa cota no país deles. E nós temos que ter também o filme argentino, o filme e por aí afora tudo. Né? A gente tem que ver esses filmes, né? E não só por causa disso, mas porque é a nossa arte, né? É a nossa arte. Marquinhos. E um detalhe que eu acho que passou batido, que é assim, para eu criar o SESI, para eu ter o SESI, o Mescla, foi com a rescisão de contrato do SESI, depois de 11 anos, que eu investi totalmente no Espaço Mescla, que passou a ser o meu ponto de intercâmbio com a América Latina. Para eu ir para lá, para os outros países, para eles vir, para eu trazer. Eu trouxe durante esses 12 anos do Mescla, eu trouxe muito artista para Juiz de Fora, do Peru, da Colômbia, da Argentina, do Chile, do Equador, de Cuba. E eu acho que, assim, algumas pessoas me perguntavam assim na época do Mescla, por que a América Latina? Eu falava assim, porque o Brasil faz parte da América Latina e a gente às vezes vira as costas para isso, né? É isso aí. Marquinhos, é isso? É isso. Muito obrigado, cara. Foi um papo, acho que a galera vai gostar. Foi obrigado, muito bom, viu? Prazeraço. É isso. Obrigado. Pessoal, vamos ver o vídeo. Semana que vem tem mais um bate-papo e depois uma outra entrevista. Vamos embora que tem até barulho de chuva. Tá chovendo e nós temos que correr. Um abraço. Uma chuvinha ótima ali fora. Valeu.